Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso programa. Está no ar mais um episódio do Estúdio Unesp. Então pegue sua pipoca, sua bebida, se acomode no sofá e se prepare para embarcar em mais uma aventura do audiovisual universitário. Hoje iremos conversar sobre a obra A Dama no Espelho, trabalho produzido em 2018 pelos alunos do curso de Rádio e TV da Unesp de Bauru. Isabela Tyson é uma artista plástica que vive sozinha em sua casa de campo. Ela passa os dias pintando seus quadros, a maioria deles inspirados em seu jardim. Em uma tarde de primavera, Isabela recebe uma visita inesperada que põe fim à sua solidão e acaba com sua tranquilidade. O tema do curta ainda é tabu para muita gente, apesar de ser algo natural da vida. E aí, tá curioso para saber do que se trata? No segundo bloco do programa, saberemos mais sobre os bastidores dessa obra. Então se ajeite aí no sofá e bora conferir A Dama no Espelho. Karine, escreva-lhe essa carta, pois a saudade já é muita. Há muito que não nos falamos. Sinto a necessidade de contar como anda a minha vida. Vou logo dizendo que o quadro de jardim ainda não está finalizado. Sempre me parece que falta algo. Acho que enfim cheguei ao perfeccionismo suicida dos artistas da minha classe. Mas espero que até o verão esteja pronto para que você possa vê-lo e criticar meu uso excessivo de cores. Falando em crítica, Augusto e Vicente parecem ter me esquecido. Nunca mais me visitaram. Cá entre nós, não acho isso todo ruim. Já estava cansada de seus falatórios sem fim. Minha casa se encontra num silêncio profundo, do jeito que esperava viver quando vim para cá. Acreditas que nem mesmo festas e jantares dei mais? Lembra de como as noites dessa casa eram agitadas? Confesso que me falta coragem depois do último jantar que meu irmão Gustavo fez questão de estragar. Sinto-me envergonhada e acredito que meus colegas também sentem receio de voltar aqui, pois sequer se oferecem para visitar-me, nem mesmo Antônio e Luciula. Mas não se preocupe, Gustavo não me perturbou mais. É certo que eu vim meses atrás rondando a casa, mas Honório expulsou antes mesmo que ele pudesse me incomodar. Ah, tu não sabes o que me aconteceu. Alice se foi, sem ao menos dizer adeus. Não deixou um bilhete sequer. Mamãe sempre dizia para não me apegar à criadagem, mas isso parece-me impossível. Sinto tanta falta dela. A casa está muito vazia. A boa notícia é que as dores no estômago estão mais leves. Agora consigo cuidar do meu jardim e dormir. Bom, quase todas as noites. Karine, minha amiga, mal posso esperar para o verão chegar junto com a sua visita. Nunca uma primavera me pareceu tão longa. Hora ou outra sinto um vazio enorme na alma. Mamãe diria que é a solidão. Ah, falando na Dona Clarice, decidi que irei doar aos mais pobres o espelho que era dela, o que fica na minha sala de estar. Ele me faz ter saudades da mamãe quando não me causa distrações durante minhas horas de pintura. Acredito que as pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados em seus cômodos. Já está escurecendo e o Honório ainda não passou a retirar as cartas. Ele é tão distraído.
Bom, acho que eu mesma vou levá-las amanhã na cidade bem cedo. Assim já aproveito para trocar os pincéis. Eles já são tão velhos. Que estranho. Só me falta enlouquecer. Acho que é minha cabeça pedindo uma pausa. Bom, me espere. Amanhã continuaremos essa jornada. Será que ainda me lembro como a mamãe fazia as tranças de raiz? Ei! Saia já daí! Senhora, será obrigada! Mas que é isso? Droga, ela fugiu. Era só o que me faltava acabar com a minha paz. Honório! Honório! Liz, você não pode imaginar o que me aconteceu. Honório não estava e uma mulher invadiu a minha casa. Sinto que ela estava me observando meu jardim. Estou com raiva e com medo. Quem poderia ser essa mulher? Achas que Gustavo pode ter parte nisso? Karine, Honório deve estar com outro emprego, pois está passando muito tempo fora de casa. Estou temendo pela minha segurança. Acredito que terei que vender os quadros da sala para me lhe dar mais dinheiro como pagamento. Vicente, como andam as coisas? Preciso expor meus novos quadros. Teria espaço em sua galeria? Venha em minha casa. Sinto saudade das nossas longas conversas. Mande lembranças para Augusto. Karine, a tal dama não voltou mais. Fique tranquila, está tudo bem. Jorge, nosso último encontro foi maravilhoso. Não vejo a hora de lhe encontrar novamente. Sinto tanta sua falta, não entendo teu sumiço. Ainda moro na mesma casa de sempre. Por favor, venha me visitar. Sua Bela. Que estranho, achei que eu tinha terminado pelo menos a rosa. Meu Deus. Só pode ser coisa do Gustavo, não é possível. Eles vão levar minhas coisas, então eles vão acabar comigo. Grande gigante, entendeu? Tem um ar maravilhoso aqui, uma coisa incrível, vocês vão adorar mesmo, de verdade.
paisagem. Por dentro. E além disso, tem essa paisagem maravilhosa. Ela é muito aconchegante por dentro mesmo. Eu tô impressionado. Sabia que você ia amar. E a sua família enorme também vai. Eu só acho que meu pai vai querer fazer uma piscina nesse jardim, né? De jeito nenhum. Conta pra ele, Mauro, a história do jardim. Esse jardim tem mais de 30 anos de conservação. Ele pertencia à primeira proprietária da casa, a grande artista plástica Isabela Tyson. Aí depois da morte dela, o irmão, Gustavo, resolveu conservar o jardim e boa parte da mobília da casa. O pessoal da imobiliária fala que o Sr. Gustavo tinha um apreço imenso por essa casa e principalmente pelo jardim. Tanto que já apareceram diversos compradores aqui, mas ele nunca fechou a venda. Aí depois da morte dele, os filhos dele assumiram a responsabilidade e fizeram a venda dos imóveis da família. Sorte é nossa. Nossa, eu espero que esse xodó do seu Gustavo tenha durado só durante a vida, né? Ai, não começa, Benício. Tem uma coisa com essa história de assombração que, olha... Aliás, Mauro, eu vou me desfazer desse espelho. Era da antiga dona, né? Minha avó, que Deus a tenha, dizia que espelhos aprisionavam espíritos. E por isso as pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados em seus cômodos. No Explica Aí de hoje, vamos falar sobre um processo da pós-produção de uma obra audiovisual, a colorização. A colorização é um sistema de correção de cor muito usado no audiovisual e que existe desde os tempos analógicos. Ela é feita após a montagem da obra para alterar e corrigir as cores. O filme Roma, por exemplo, é todo em preto e branco e com muitos tons de cinza. O colorista diminuiu o contraste das imagens para que ficassem mais suaves. Esse foi o Explica Aí de hoje. Até mais! Estamos de volta com o Estúdio Unesp. No bloco anterior, nós assistimos ao curta A Dama no Espelho. E agora vamos conhecer os bastidores do projeto. Aqui com a gente está o João Paulo, responsável pela direção de atores, montagem e edição do curta. Oi, João, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por ter topado vir bater esse papo com a gente sobre o curta A Dama no Espelho. Eu que agradeço. João, a gente acabou de ver o projeto e eu pude perceber que ele tem uma temática um pouco diferente dentro de trabalhos universitários. Aí eu queria saber o porquê o grupo escolheu esse conto em específico para fazer a adaptação.
A gente tinha vários contos que foram ofertados pra gente ler, entender o conto e resolver fazer alguma coisa. Podia ser fiel ao conto ou podia ser criando alguma coisa em cima. E a gente tinha bastante opções, nós lemos vários e fizemos uma reunião que a gente pensou no que poderia fazer de cada curta. Cada um tinha seu favorito, cada um defendeu sua ideia, mas a gente começou a concordar nessa história do A Dama no Espelho, que a gente, na verdade, o conto ele é bem básico, ele fala de uma pessoa, uma mulher, ela pensando sobre o espelho, ela realmente pensando consigo mesma. Não tem uma história muito com começo, meio e fim. E nessa reunião a gente começou a pensar numa história para essa mulher. E isso foi saindo natural, assim. O grupo todo foi ajudando. E no final a gente saiu com curta de suspense e a gente gostou muito dessa ideia e foi assim que a gente resolveu fazer esse curta. Ah, que bacana saber disso. Aí agora eu queria entrar um pouquinho na questão do processo criativo. Eu queria saber como que foi transpor o que estava no roteiro para a tela e se vocês tiveram alguma referência para fazer isso. Bom, a gente no início, a gente pensava em fazer um curta de época. Ele é um curta de época, mas ele não é tão antigo. A gente pensava em fazer um mais antigo ainda. Mas no começo a gente teve dificuldade de encontrar os cenários, os lugares. A gente pensava num casarão, por exemplo, e algumas das referências tiveram que ser adaptadas porque a gente não conseguia encontrar isso. A gente foi atualizando, deixando o curta um pouco mais recente. Mas uma das referências estéticas que a gente, desde o começo, manteve foi o filme do A Vida Secreta de Walter Mitty, que a referência estética principal desse filme é a parte das letras aparecendo por trás dela. A gente tinha que fazer alguma opção de algum efeito visual durante o curta e a gente achou muito legal, porque no roteiro a Tainá tinha colocado bastante sobre essas cartas, que elas eram importantes para a história. E a gente falou, por que não colocar essas cartas aparecendo também, sendo visualmente alguma coisa? E a gente pegou essa referência que eu acho que para a edição, para a animação foi bem interessante e assim, deu uma cara única pro curta. Bom, e assistindo o curta, eu pude perceber que tem bastante cenas externas ali, e a externa é sempre um desafio pra gente. Sempre. Muita coisa pode fugir do controle. Eu queria saber se vocês enfrentaram alguma dificuldade durante a captação dessas cenas. Sim, normalmente as externas são gravadas em um apartamento, dentro da cidade, né? E os problemas são as pessoas que estão em volta, né? São um vizinho que martelou, um carro que acelerou, mas aí a gente está gravando no meio de uma fazenda e o problema era a natureza em si, a natureza totalmente. E também a questão de ser um curta histórico, né? De época. E, bom, a gente entrou nessa casa e a gente estava avaliando se ela seria o bastante, conseguiria transmitir o que a gente queria. E os móveis da casa eram incríveis, só que tinha, por exemplo, uma TV no meio do negócio. A gente tinha que tirar essa TV. E tem a cena que ela escreve as cartas, tem uma geladeira no fundo. E o que a gente fez? A gente cobriu ela com um pano. Se vocês forem ver, tem um pano ali do lado, que é a geladeira que estava ali escondida. A gente teve que fazer isso para não ter a geladeira ali. Mas também de problemas de externa, a gente teve os pássaros, porque do lado da casa tinha uma árvore enorme. E o dono da casa, era um senhor, ele costumava alimentar os pássaros no horário da tarde. E ele resolveu, bem no meio de uma cena, alimentar os pássaros. E a gente escutando barulho, daí saiu eu e a diretora de som, a Ângela, e a gente começou a gravar o silêncio, né, que a gente chama, que é o som do ambiente, desses pássaros gritando também, pra gente ter isso se precisasse. Daí ficou eu e ela numa coluna ali, com um gravador de som, uma blusa por cima pra ver se pegava assim. Deu bastante problema nisso. Outra questão também foi o tempo, né? A gente tinha que gravar durante o dia, a maioria do tempo. E tem essa cena, por exemplo, que está aparecendo aqui, que ela é uma cena noturna. E durante essa cena noturna, a gente estava gravando, eram 2 horas da tarde. Sim. A gente teve que dar um jeito de tampar todas as janelas, todas as entradas de luz. Isso era um cômodo só. Era uma sala de jantar e uma sala de visitas. E a gente teve que dividir esse cômodo, porque tinham 2 portas enormes que entravam luz pra caramba. Então, a Jaqueline, que era a diretora de fotografia, fez um trabalho incrível para fazer o dia virar noite no meio da gravação. E deu tudo certo, Deu certo. E falando agora especificamente sobre a trilha sonora, eu achei incrível vocês terem feito a trilha de maneira original. Eu queria saber quais foram os desafios para isso. Sim, foi incrível. Foi uma trilha criada pelo Luigi, né? Eu acho que ele tem mais condições de falar o que foi o desafio da trilha em si, mas eu consigo dizer da parte da edição, que a trilha foi feita antes do curta ser montado. Então, a gente tinha uma trilha, eu já tinha uma base, e eu fui montando o curta em cima disso, em cima das batidas, para ter alguns cortes que encaixassem com a música. E a gente foi fazendo esse processo. No final, quando a gente teve o primeiro corte mesmo, a definição de como seria o comprimento do curta, ele me pediu para mandar isso para ele. Eu mandei pro Luigi, ele pegou a trilha sonora e arrumou ela remendou de uma forma que parecesse natural,
que parecesse que foi sempre assim. E ficou incrível, porque você vê que bate certinho, o tempo da música é o tempo dos cortes. No final a gente tem aqueles picos, é muito importante, né, para a emoção do curta. Sim. Você dá um pico na música, um aumento do som, e isso dá a emoção do curta, e ele fez de uma maneira incrível, e essa trilha eu adoro. Durante o curta eu ficava escutando a trilha em loop, os dias que a gente gravava era só isso que eu via. Ai, que ótimo. A Dama no Espelho eu achei um curta muito original, especificamente sobre os personagens, eu achei que eles parecem ter sido escolhidos a dedo, principalmente a Isabela. Eu queria saber como foi a escolha de cada um e como foi feita a direção desses atores. Foi algo muito desafiador. Bom, o roteiro foi escrito pela Tainá e esses personagens não existiam no conto. Então eles foram criados para o curta. E a Tainá, junto comigo, ela fez a parte da direção do elenco. Então foi muito importante, acho, para mim, porque eu tinha a roteirista do meu lado, sabendo o que ela queria transmitir com aquele texto e passando isso pro elenco. Então foi uma ajuda incrível. Tipo, eu, na verdade, ajudei ela, porque ela sabia o que queria, eu estava ajudando a tirar isso dos atores. E foi muito legal, porque a escolha do elenco foi difícil. A Isabela, né, que é a personagem principal, a gente teve que fazer bastante teste para achar uma pessoa que encaixasse no que a gente queria da Isabela, né? Com certeza. E o resto do elenco também, os principais foram os mais difíceis, porque eles aparecem mais em cena, tudo. Mas, por exemplo, o resto do elenco, eu, por exemplo, apareço no curta, porque é difícil achar atores dispostos a ajudar a gente, né? Porque como a gente é universitário, a gente está fazendo um curta sem lucro, e com verba bem limitada. Limitadíssima. Então eu agradeço ao pessoal, o elenco que participou, que eles de coração fizeram isso, sabe? Participaram porque gostaram do projeto mesmo e foi muito legal todo esse processo. E aí, João, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi a ideia de colocar animação no curta. Como que foi a concepção dessa ideia? Bom, era uma das exigências do curta ter essa parte da animação, de algum efeito visual, alguma animação. A gente resolveu pegar aquela referência do filme A Vida Secreta de Walter Mitty, que era as letras aparecendo atrás. Isso deu um trabalho extremo pra gente, porque a gente teve que recortar frame a frame a personagem, mas a gente achava que estava sendo um pouco do que precisava, sabe? Era só uma animação mais simples. O trabalho foi mais nosso, manual. E daí eu pensei que a gente podia colocar uma animaçãozinha nos créditos. Só que daí eu me empolguei um pouco. Na pós, a gente teve um tempo bem razoável, a gente conseguiu terminar tudo bem tranquilo. E eu aproveitei o que sobrou de tempo justamente para fazer essa animação. E a ideia que eu tive é que, tipo, na época, eu desenho também, e eu estava num estilo bem noir, que é esse estilo que a gente tem de referência nessas animações dos créditos. E eu resolvi fazer uma arte do curta para fazer a capa, né? Eu quis fazer isso. E daí o Luigi acabou gostando, daí a gente conversou, eu resolvi começar a fazer algumas coisinhas para os créditos, né? E no final eu me empolguei e acabei fazendo animação mesmo. E eu realmente não sabia muito de animação, foi meio que aprendendo durante o processo. Tem vários tipos de animação, tem animação frame a frame no momento, que foi difícil pra caramba. E eu aprendi que é difícil, isso é muito bom. Eu aprendi muitas coisas fazendo essa animação dos créditos. E é engraçado que, como eu estava aprendendo, tem muita coisa ali que é acidente. Um que eu gosto sempre de falar é da Rosa. A Rosa que é um coração batendo, né? Sim. Ela não era para ser um coração batendo. Não. No processo da produção dela, eu queria que ela balançasse com o vento. Eu queria que a gente entrasse no quadro e ela estivesse balançando com o vento. Só que eu não consegui fazer isso. Daí eu comecei a excluir o que eu estava fazendo. Até que o momento ficou só um ponto que se mexia. Daí eu dei play, eu vi que parecia um coração. Eu falei, nossa, isso é um conceito legal. Daí eu fiz o sangue escorrendo. Foi um processo bem de tentativa e erro, quebrar a cabeça no software, né, no After Effects. E acho que ficou um negócio bem legal, assim, no final. Com certeza. Eu acho incrível essa possibilidade que os trabalhos universitários dão pra gente, né, de poder fazer com que a gente aprenda durante o processo. E aí, pra gente ir finalizando, eu queria saber como que foi assistir o projeto que você participou nas telonas. Porque A Dama no Espelho foi exibida no Filma Bauru, né? Sim. Como é que foi isso pra vocês? Foi uma experiência única, assim. Eu nunca tinha visto nada que eu tinha produzido num telão e minha família estava lá, o pessoal da equipe estava lá. Foi uma experiência incrível, porque você vê a reação das pessoas, é uma coisa muito legal. Quando você está com curta no seu celular, você mostra para um amigo, ele fala, que legal, mas ver o pessoal ali assistindo e gostando é uma experiência única e eu quero que se repita mais vezes, porque Dama no Espelho é uma coisinha especial para mim e acho que para todo mundo da equipe.
E acho que foi muito, muito legal ver isso, ver ela numa tela gigante. Com certeza, mais vezes virão por aí, a gente vai aguardar por elas. João, muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível ter você aqui com a gente e poder descobrir um pouco mais sobre os bastidores desse projeto tão massa que vocês prepararam. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Muito obrigado mesmo. Volte sempre. Bom, e se você gostou do curta A Dama no Espelho, olha só essas indicações de produtos audiovisuais que a nossa equipe preparou para vocês. O filme Midsommar aborda as faceitas da mente humana e Dani, a protagonista, expõe os medos e a perturbação ao lidar com situações avassaladoras, que acabam tirando o seu discernimento do que é certo e errado. Um dos aspectos que chama a atenção no filme é uma pintura que guarda ligação com a narrativa. A segunda indicação traz o Complexo de Édipo. Psicose é um clássico com uma história forte e incômoda. Ele é todo em preto e branco e tem uma das cenas mais marcantes do cinema. O Estúdio Unesp de hoje vai ficando por aqui. Sigam a TV Unesp nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está rolando na nossa programação. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Eu espero por vocês e até lá!